galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 10 maiores assistentes da história da NBA, ou seja, os famosos garçons. Para você que não sabe, assistência é quando um jogador participa ou auxilia diretamente na pontuação do seu companheiro, ou seja, ele passa a bola e o jogador pontua. Simples assim. Bora pra lista. Menções honrosas. Westbrook está em 11º lugar e está a apenas 355 assistências de alcançar. Então fique de olho porque ele pode sim alcançar o top 10 e tomar a vaga de Gary Payton, que está em 10º lugar. E em 10º lugar, como já falei, Gary Payton, com as suas 8.966 assistências, inicia esse top 10. Gary Payton atuou por 18 temporadas na liga e acumulou 1.355 jogos. Com uma média de 6.7 assistências por jogo, ele se aloca em 10º lugar nesse ranking. Outra estatística que vale levar em consideração é os turnovers, que são aqueles passes errados ou perdas de posse de bola que prejudicam o time. Ele conseguiu esse tanto de assistências, mas ele acumulou 3.030 turnovers ao longo de toda a sua carreira. Então, dando uma média de 2,96 assistências a cada turnover. Próximo da lista, em nono lugar temos Isaiah Thomas, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Detroit Pistons. Isaiah acumulou 9.061 assistências ao longo da sua carreira, que foi repleta de títulos, e liderou o Bad Boy de Detroit, o tão famoso Bad Boy de Detroit, que foi uma das unhas encravadas na carreira de Michael Jordan, que penou para passar pelos Bad Boys de Detroit. Isaiah atuou por 13 temporadas e 979 jogos, acumulando uma média de 9,3 assistências por jogo. E novamente ele acumulou 3.682 turnovers, dando uma média de 2,46 assistências a cada um turnover. Um pouco pior que Gary Payton quanto ao critério de cuidar melhor da bola. Em 8º lugar temos Oscar Robertson, o Mr. Triple-Double que foi ultrapassado pelo Westbrook. Oscar Robertson atuou ao longo de 14 temporadas 1.040 jogos, tendo uma média de 9,5 assistências por jogo, uma média super alta que é uma das maiores da história da NBA. Ele foi 6 vezes líder de assistência da temporada regular e foi um principal armador da década de 60 e 70. Na época dele não se marcavam turnovers, portanto não temos como saber se Oscar Robertson tratava bem ou não da bola. E ele tem um feito de 22 assistências em um único jogo. Ah, esqueci de falar, o recorde também do Isaiah Thomas é de 25 assistências em um único jogo. Eu não sabia disso, não fazia ideia que o... E não é o único jogo de mais de 20 assistências que ele teve, mas o recorde dele é 25 assistências. E o Gary Payton já marcou 18 assistências por jogo. Tirando isso, vamos para o 7º da lista, que é o único que não é armador nessa lista, que é o LeBron James. LeBron James já não é de hoje que se sabe que ele é o jogador mais completo da história da NBA e não podia estar de fora dessa lista. Ele é um dos maiores assistentes da liga e recentemente teve seu primeiro título de líder de assistência da temporada, que foi na temporada 19-20. Enfim, LeBron James tem 10.045 assistências ao longo de 1.366 jogos e acumulando uma média de 7,4 assistências por jogo. LeBron James, ao longo de sua carreira, tem 4.788 turnovers, é um número extremamente alto, mas além dele ser um assistente, ele é um pontuador também, então isso acaba colaborando para esse número tão alto. Mas enfim, ele tem 2,1 assistências a cada um turnover, e seu jogo com mais assistências foi 19 assistências, 2 vezes que ele fez esse feito. Enfim, LeBron James, 7º da lista. E LeBron James tem a grande façanha de conseguir ultrapassar o maior pontuador da história, que é ele, Magic Johnson, que está em 6º lugar com 10.141 assistências, pouquinho à frente do LeBron James, que provavelmente, se não lesionar, vai ultrapassá-lo. Galera, o LeBron James é tão completo que nessa temporada ele pode ultrapassar o Kareem Abdul-Jabbar em pontos e o Magic Johnson em assistências. E falar do papai. Enfim, o Magic Johnson tem 10.141 assistências ao longo de 906 jogos. Ele tem uma média de 11,2 assistências por jogo. É a maior média da história da NBA, isolado. Ele foi 4 vezes líder de assistência da temporada e ele é o recordista de mais assistências nos playoffs, com 2.346, também isolado. Ele tem um feito de 24 assistências em um jogo e acumulou 3.506 turnovers na sua carreira, dando uma média de 2,89 assistências a cada um turnover. Chegamos no top 5. O top 5 a gente abre ele com Mark Jackson, um jogador não tão muito conhecido, e desta lista é o provável que nunca vai ser
um Hall of Famer. Mark Jackson acumulou 10.334 assistências ao longo de 1.296 jogos, tendo uma média de 8 assistências por partida. Foi uma vez líder de assistências da temporada, que foi na temporada 96, e tem o feito de 22 assistências em um único jogo. Ele acumulou 3.155 turnovers ao longo da sua carreira, dando uma média de 3,28 assistências a cada um turnover. Em quarto lugar, vem ele, Steve Nash, que é um dos maiores pontuadores, maiores armadores da história da NBA, que ao longo de sua carreira acumulou 10.335 assistências ao longo de 1.217 jogos. Steve Nash, portanto, tem uma média de 8,5 assistências por jogo. 5 vezes líder de assistências da temporada, acumulou 3.478 turnovers ao longo de sua carreira, dando uma média de 2,97 assistências a cada um turnover, um pouco pior que Mark Jackson, que estava atrás da lista. Enfim, Steve Nash, um dos maiores ídolos do Phoenix Suns. E agora o top 3, então top 3. Vai uma assistência aí? Então me segue no Instagram, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto. Vai abrir ele com Chris Paul, o point guard, um dos melhores armadores da atualidade, que é um dos melhores armadores há muito tempo já. E Chris Paul tem ao longo de toda a sua carreira 10.977 assistências, tá pegando a casa dos 11.000 assistências nessa temporada, e conseguiu esse feito ao longo de 1.155 jogos com uma média de 9,5 assistências por jogo, novamente uma média extremamente alta. Chris Paul liderou a liga em assistências 5 vezes e acumulou 2.774 turnovers, uma bela marca que faz com que ele seja o cara que mais bem cuidou da bola, com 3,96 assistências a cada um turnover. Isso é disparado a melhor média de assistências para turnovers. Chris Paul acumulou 2.774 turnovers, tendo uma média excepcional de 3,96 assistências a cada um turnover. A maior média desse top 10 e que muito provavelmente não vai ser quebrada, porque é extremamente difícil ter um nível elevado de assistências e ter apenas 2.774 turnovers. E é isso, próximo na lista. E em segundo lugar temos Jason Kidd, que diferente do Chris Paul da passada tem um título. E Jason Kidd tem 12.091 assistências, pouco mais de 1.000 assistências a mais que o Chris Paul, e ocupa essa lista com 1.391 jogos e uma média de 8,7 assistências por partida. Ele foi 5 vezes líder de assistência da temporada e tem o feito de 25 assistências em um único jogo. Chris Paul teve 21 assistências em um jogo também, mas Jason Kidd teve 25 assistências em uma única partida e ele acumula 4.003 turnovers por partida. Não, por partida é foda. E ele acumula 4.003 turnovers ao longo de sua carreira, dando uma média de 3,02 assistências a cada um turnover, uma excelente média. E, em primeiro lugar, temos o líder isoladíssimo, que é ele, John Stockton, que tem 15.806 assistências. Ele é o Will Chamberlain das assistências. O cara tá com 3.800 assistências a mais que o segundo colocado. Muito provavelmente não vai ser ultrapassado tão cedo, mas é simplesmente o maior assistente da história. Ele teve esse feito ao longo de 1.504 jogos, com uma média de 10,5 assistências por jogo. Talvez Magic Johnson, se não tivesse contraído o HIV, teria uma média dessas, de muitas assistências, porque ele teve apenas 900 jogos e tá no top 6. Mas, enfim, John Stockton, líder isolado, e com esse tamanho e quantidade de assistências, ele tem apenas 4.244 turnovers, dando uma média para ele de 3,72 assistências a cada turnover, que é a segunda melhor média, atrás apenas do point guard Chris Paul. Teve o feito de 28 assistências em um único jogo e foi 9 vezes líder de assistência da temporada, que é o recorde da NBA. Outro jogador nunca conseguiu liderar a liga 9 vezes em assistências. E é isso, galera. Gostaram da lista? Comenta aí embaixo qual que é o favorito de vocês dessa lista aí, qual que vocês escolheriam pro seu time para armar o jogo, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me despeço aqui. Tamo junto. Falou! Music licensing reimagined.